Esta mensagem tem uma gravidade profunda, pois aprofunda o conceito do arrebatamento, um tema que evoca uma profunda contemplação e introspecção. O arrebatamento, um tema central na teologia cristã, apresenta uma realidade que suscita reflexão. Nem todos os que frequentam a igreja aos domingos serão envolvidos neste acontecimento importante. É surpreendente o facto de que, entre a multidão de igrejas em todo o mundo, o número de indivíduos arrebatados de cada congregação irá variar muito. Imagine uma igreja com 10.000 membros, mas apenas um punhado, digamos 3, são arrebatados. Compare isso com outra do mesmo tamanho, onde a maioria, talvez 9.000 membros é arrebatada. Noutros locais, uma igreja pode ver apenas 10% da sua congregação arrebatada, enquanto outra experimenta o arrebatamento de toda a sua congregação. As percentagens diferem 40% numa, 56% noutra. Esta é, de facto, uma realidade sombria a ponderar. Curiosamente, em alguns círculos da igreja, até mesmo abordar o assunto do arrebatamento é recebido com desaprovação. No entanto, é fundamental não nos sentirmos envergonhados ou desencorajados por este facto. Recorde-se a narrativa de Noé. Ele foi ridicularizado por pregar sobre o dilúvio iminente, mas no final, apenas 8 pessoas foram salvas. Considerando a população da época, tratava-se de uma fração minúscula. Esse relato histórico nos leva a uma pergunta séria: quantos serão salvos quando ocorrer o arrebatamento? Tal contemplação sublinha a natureza individual da salvação. Não há um bilhete coletivo para a salvação, nem a salvação por associação, seja ela conjugal ou familiar. Cada pessoa deve cultivar a sua relação pessoal com o Senhor Jesus Cristo. No meio de uma geração que muitas vezes parece estar a negar as verdades bíblicas fundamentais, este é um lembrete essencial. A quem negue a necessidade de arrependimento, a autoridade da Bíblia, a realidade do arrebatamento e até a existência do inferno. No entanto, as palavras de Jesus Cristo são claras e inequívocas, especialmente no que diz respeito às graves consequências do pecado e à realidade do inferno. Como ele disse, esta mensagem, embora sóbria, está enraizada no inegável amor de Deus. É um apelo para reconhecer e abraçar esse amor, para reconhecer a verdade do Evangelho e para se preparar para os momentos cruciais da intervenção e do julgamento divinos. A realidade do inferno é uma verdade que, quando falada, provoca muitas vezes acusações de medo. No entanto, é notável que, na Bíblia, ninguém tenha falado mais frequente ou explicitamente sobre o inferno do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele deu avisos claros sobre a existência e os horrores do inferno, uma mensagem que é ao mesmo tempo sóbria e essencial. Para aqueles que forem arrebatados, a experiência do inferno será evitada. Isto leva-nos a refletir sobre o que acontecerá após o arrebatamento. O arrebatamento, um evento que altera a Terra, será diferente de tudo o que o mundo já testemunhou. O desaparecimento súbito de inúmeros indivíduos num momento, num piscar de olhos, mergulhará o mundo num estado de confusão e de choque sem precedentes. Os crentes serão arrebatados para se encontrarem com o Senhor nos ares,
enquanto os incrédulos permanecerá para enfrentar o desconcertante rescaldo. Uma preocupação significativa surge em relação a certos cristãos no momento do arrebatamento. Trata-se de indivíduos que podem ter o rótulo de cristãos apenas no nome. São pessoas que exteriormente professam Cristo, mas não abraçaram verdadeiramente a crença nele. Apesar de frequentarem a igreja, não experimentaram o renascimento transformador de um verdadeiro novo nascimento. Suas mentes podem estar cheias de conhecimento bíblico, mas seus corações permanecem distantes da verdade de Deus, incorporando um estado espiritual muito distante da salvação. A percepção de que foram deixados para trás após o arrebatamento, enfrentando os acontecimentos do Apocalipse, será um despertar profundo e angustiante. Essa situação ressalta a possibilidade de possuir um vasto conhecimento sobre a Palavra de Deus, mas não ter uma conexão genuína e sincera com Deus. O principal problema desses indivíduos é o seu alinhamento com o mundo, levando a uma vida espiritual que é mais uma fachada do que uma realidade. O apelo, portanto, é para um compromisso inabalável com a fé. Os crentes são encorajados a assegurar que a sua caminhada cristã se alinhe com o seu discurso cristão, evitando uma fé superficial. Esses cristãos superficiais podem participar nas atividades da igreja e professar um amor pela igreja, mas, na realidade, os seus afetos e desejos estão ancorados no mundo e nas suas ofertas. A mensagem que está a ouvir é um apelo à autenticidade no seu caminho de fé. É um porquê quando ele vier, nunca mais se preocuparão com a vossa saúde. A doença tem atormentado a humanidade. A doença tem perseguido a humanidade. Mesmo se fores jovem e estiveres em forma, a doença pode apoderar-se da tua vida. Mas num momento, num abrir e fechar de olhos, num instante, deixará de haver doença. 1 Coríntios 15, 51, 52 1 Tessalonicenses 4, 16, 17 1 Tessalonicenses 4, 16, 17 10 minutos antes do arrebatamento 1 Tessalonicenses 4, 16, 18 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18 Sabemos que o arrebatamento se aproxima a uma velocidade astronômica quando olhamos para o mundo que nos rodeia. Podemos ver que o palco está montado para o arrebatamento e não só para o arrebatamento, mas para os acontecimentos de que fala o livro do Apocalipse. O arrebatamento é um evento que é mencionado na Bíblia e é um momento em que o Senhor virá para levar seu povo para casa. Hoje, quero falar de um dos elementos mais preocupantes do arrebatamento. E esse elemento preocupante é que não haverá nenhum aviso final antes de acontecer. Será um evento repentino que pegará muitos desprevenidos e eles não terão tempo de se preparar para ele. Esse é um pensamento preocupante. Esse é um pensamento preocupante. E eu estou a pregar esta mensagem para vos provocar a pensar. Estou a pregar esta mensagem para vos provocar a examinar a vossa vida. Estou pregando esta mensagem para que contemplem a natureza repentina do arrebatamento. Não terás uma sensação estranha de que algo vai acontecer. O arrebatamento será um acontecimento repentino e não haverá nenhum aviso prévio 10 minutos antes do arrebatamento. O que isto me diz é que as pessoas estarão a viver as suas vidas como de costume.
vão fazer as suas atividades diárias sem se aperceberem de que um dos acontecimentos mais significativos da história da humanidade está prestes a ocorrer. Este é um pensamento preocupante, meus irmãos e irmãs. É um lembrete de que devemos estar sempre preparados para o arrebatamento, pois não sabemos quando ele ocorrerá. Não devemos ser complacentes ou tomar a nossa salvação como garantida, pois não queremos ser apanhados desprevenidos quando o Senhor voltar. Atualmente, muitas pessoas perguntam-se quanto tempo demorará o arrebatamento a acontecer. A Bíblia diz-nos que acontecerá num abrir e fechar de olhos. Mas o que é que isso quer dizer? A citação, num abrir e fechar de olhos, é uma frase que se refere a um período muito curto de tempo. Não se refere ao tempo que demora a pestanejar. De facto, estima-se que o piscar de um olho dura apenas cerca de 1/10 de segundo. Isso significa que o arrebatamento acontecerá muito rapidamente e seremos levados para estar com o Senhor antes mesmo de percebermos o que aconteceu. Será literalmente instantâneo. Então, de volta ao tema desta mensagem. Não haverá nenhum aviso final antes do arrebatamento. Não haverá mudança nos padrões climáticos antes do arrebatamento. Não haverá eventos cósmicos nos céus antes do arrebatamento. Não haverá oportunidade de acertar as contas com o Senhor antes do arrebatamento. Será repentino. Portanto, sabem o que é que isto me diz? Isto diz-me que as pessoas estarão a viver as suas vidas normais. As pessoas estarão vivendo suas experiências do dia a dia. Adúlteros estarão cometendo adultério. Fornicadores estarão cometendo fornicação. Os mentirosos estarão a mentir. Os sexualmente imorais estarão a cometer imoralidade sexual. Os orgulhosos caminharam para a destruição. Os que se dedicam à lascívia, à idolatria, à feitiçaria, ao ódio, à discórdia, às emoções, às iras, às contendas, às sedições, às heresias, estarão fazendo exatamente isso. E, da mesma forma, aqueles que são ovelhas de Deus, aqueles que conhecem a sua voz, aqueles que amam o Senhor e obedecem aos seus mandamentos estarão fazendo exatamente isso. Eles estarão andando com Ele, assim como Enoque andou com Deus e foi levado, e eles também serão levados. A Bíblia diz para trabalharmos a nossa salvação com temor e tremor. Não diz, trabalhai para a vossa salvação, mas sim, trabalhai para a alcançar. Por outras palavras, levá-a a sério. Tratem-na com a seriedade que ela merece. E aqueles que serão levados no arrebatamento estarão fazendo exatamente isso. Eles estarão trabalhando sua salvação com temor e tremor. Por isso, esta é a minha pergunta para si hoje. Como está a viver a sua vida hoje? Quais são as atividades cotidianas da sua vida? É uma pessoa que, como Job, pode ser descrita como reta e irrepreensível? Ou és alguém que tem uma vida secreta que ninguém conhece? És como Moisés, que é descrito como um servo do Senhor? Ou és egoísta e egocêntrico? Quando o arrebatamento acontecer, as pessoas estarão a fazer o que sempre fazem. Os que vão regularmente a clubes imorais estarão a fazer o que sempre fizeram. Os que têm comunhão semanal na casa do Senhor estarão a fazer o que sempre fizeram.
Aqueles que vivem vidas secretas estarão a viver as suas vidas secretas. Aqueles que são rectos e aguardam a vinda do Senhor estarão a fazer exatamente isso. Por isso, permitam-me que vos faça esta pergunta: como é a sua vida cotidiana? A Bíblia nos diz que há duas coisas que um cristão deve fazer no seu dia a dia. Hebreus 12, versículo 14. A paz com todas as pessoas e a santidade é algo que pode ser perseguido, seguido, perseguido e procurado. E se a sua consciência está a falar consigo neste momento, ouça. Se não estás bem com o Senhor, ouve a tua consciência, pois ela fala contigo. O conceito de Jesus à porta aplica-se tanto aos pecadores como aos santos. Jesus deseja entrar nas nossas vidas e estabelecer uma relação conosco. Seja qual for o seu pecado hoje, seja qual for o poço de pecado em que se encontre hoje, seja qual for a sujidade e o mundanismo em que esteja envolvido hoje, neste preciso momento, Jesus está a bater à sua porta hoje. Não cometeste o pecado imperdoável. Porque evita Deus. Pede perdão. Ele é um Deus que perdoa. Por que é que o evita? Porque vive na incerteza quanto ao arrebatamento, quando pode falar com o seu Senhor agora mesmo, onde quer que esteja, e pedir perdão, e depositar a sua fé na obra consumada de Cristo Jesus na cruz. Deus não precisa de 9 dias úteis para perdoar os seus pecados. Agora mesmo, onde quer que esteja, pode chamar por Ele. Vamos parar de olhar para a natureza repentina do arrebatamento por um momento e olhar para o quão repentinamente uma pessoa pode deixar este mundo. Você sabe o quão repentinamente nós podemos deixar este mundo e estar diante do Senhor. Sabe como somos frágeis. O quão rápido esta vida pode acabar. Pode ser repentino. A verdade é que somos criaturas incrivelmente frágeis. Os nossos corpos podem estar aqui num segundo e desaparecer no outro. E isto é algo de que precisamos de estar sempre atentos. A verdade é que a morte não é um acidente, mas sim um encontro marcado. No entanto, ninguém sabe quando é que a sua hora está marcada. Por isso, este sermão não se aplica apenas ao dia do arrebatamento. Pode aplicar-se à vida em geral, pois nenhum de nós sabe quando será o nosso último dia nesta terra ou quanto tempo nos resta. Como é que estamos a viver a nossa vida? Agora, para o restante deste sermão, eu quero encorajá-los e confortá-los porque a Bíblia diz, 1 Tessalonicenses 4, versículo 18, portanto, confortai-vos uns aos outros com estas palavras. Essa é uma declaração poderosa do apóstolo Paulo e tem um significado profundo para todos nós. O contexto deste versículo é importante. Nos versículos anteriores, Paulo está falando sobre o arrebatamento dos santos vivos e a ressurreição dos mortos. Ele diz aos Tessalonicenses que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão e serão reunidos com Ele. Esta era uma mensagem de esperança para os primeiros cristãos que enfrentavam perseguições e dificuldades. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 54. Eis que vos anuncio um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará, e os
mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Quando, pois, isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. A verdade é que quando chegar a hora do arrebatamento, seremos transformados, mas a mudança será a remoção do velho eu, o eu terreno, e nos será dado um corpo glorioso. Filipenses, capítulo 3, versículos 20 a 21. Porque a nossa conversação é nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo vil, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si todas as coisas. Nosso velho eu seria transformado, e é isso que Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 53. Porque é necessário que o perecível se revista do imperecível e o mortal da imortalidade. Que promessa maravilhosa é essa! Já imaginou ter um corpo que não está mais sujeito aos efeitos do tempo e do envelhecimento? Um corpo que está livre de doenças e enfermidades, dor e sofrimento. Um corpo que é perfeitamente adequado para a vida eterna que Deus preparou para nós. Esse novo corpo que você terá não terá nenhuma doença. Não é espantoso? Se alguma vez lutou com a sua saúde, saberá como isso será maravilhoso. Tenho visto pessoas a percorrerem o longo corredor da deterioração. Quando, pouco a pouco, começam a perder as suas faculdades e, camada a camada, são despojados da sua saúde, é isso que a doença pode fazer. Mas este corpo não terá nenhuma doença, nenhuma dor, nenhuma doença, nenhuma deterioração, nenhum medicamento será necessário, nenhum hospital será necessário. Se fores um homem ou uma mulher jovem e 100% saudável, isto não te entusiasmará verdadeiramente como alguém que tenha sofrido com a sua saúde ou alguém que tenha visto o seu corpo envelhecer e deteriorar-se e não fazer o que costumava fazer. A Bíblia diz-nos que os nossos corpos estão atualmente sujeitos à decadência e à mortalidade, mas que, em Cristo, temos a promessa de um corpo novo e perfeito. Portanto, irmãos e irmãs, aguardemos com grande expectativa o dia em que receberemos nossos novos corpos glorificados. Vivamos as nossas vidas com o conhecimento de que este mundo não é a nossa casa e que temos um futuro glorioso à nossa frente. E encorajemo-nos uns aos outros com a esperança que temos em Cristo, sabendo que nada neste mundo se compara ao maravilhoso novo corpo que nos espera no céu. Aguardem com expectativa o arrebatamento. Vivam cada dia como se fossem ver o Senhor hoje. Trabalhai a vossa salvação com temor e tremor. Hebreus 12 a 14. Procurai a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Através desse vídeo vemos a suma importância do conhecimento bíblico. Hoje, principalmente com tantas fontes de informações, é necessário ter o conhecimento bíblico elevado, para que assim não sejamos enganados e desvirtuados da fé por grupos sectários, que no papel se autodenominam cristãos, mas que na prática vão na contramão das Escrituras Sagradas. Por isso o pastor Paulo Júnior escreveu o livro Como Identificar Seitas e Heresias à Luz das Escrituras, volumes 1 e 2, para você não apenas saber, mas também instruir algum próximo ou conhecido que não percebeu que está sendo manipulado por alguma falsa doutrina.
O link para acessar o livro estará no nosso comentário fixado. Se alguém negar a divindade de Cristo, herege. Então, para você saber se uma religião, se uma denominação, se qualquer coisa é uma seita, a primeira coisa que ela vai atacar é a divindade de Cristo. O catolicismo, o espiritismo, é de Deus ou não? Vamos para a cristologia do espiritismo. Jesus é um espírito evoluído, heresia. Tirou divindade e humanidade. Acabou, não serve. Testemunho de Jeová. Jesus é uma criatura. Quê? Ele é o primogênito da criação, usa o texto de Colossenses. Ele foi criado, então não pode ser Deus. Heresia, tirou a divindade. Quando Paulo fala que ele é o primogênito da criação, não está dizendo que ele foi o primeiro a ser criado. Ele é o primogênito em herança, é o primeiro da raça humana. Não é que ele foi criado. Heresia. Vamos ver outro. Os Mormons diz que Jesus é o irmão de Lúcifer. Pode procurar. Aí eu vou até pular, né? Não merece comentário. Catolicismo romano. Não, aí você não pode. Porque eles não negam a divindade e a humanidade. Sim, é verdade. Mas eles atribuem que a salvação só a Cristo não é suficiente. Cristo e Maria. Cristo e os santos. Cristo e os homens. Também não são. É solos Christos. Maria é corredentora com Cristo, porque só o sangue dele não serviu. Maria é coadjutriz e mediadora e medianeira entre Deus e os homens. Então ela ajuda Cristo. Também não serve. Porque Cristo é suficiente. Também ele serve. Quando enaltece demais a pessoa, uma das pessoas da Trindade, e rejeita Cristo, heresia. O livro Bom Dia Espírito Santo, quem que é o centro do livro? O Espírito Santo. Heresia. Jesus diz: e o Espírito, quando vier, glorificará a mim e fará vocês ouvirem tudo que tiverem ouvido de mim. O Espírito Santo aponta para Jesus, o Espírito Santo exalta a pessoa de Jesus, o Espírito Santo glorifica Jesus. Então, tudo que é do Espírito aponta para Jesus e não para o próprio Espírito. Heresia, o livro Bom Dia Espírito Santo. Manifestações benínicas, heresias, heréticas. O universo é cristocêntrico, a terra é cristocêntrica, o culto é cristocêntrico, tudo é cristocêntrico. Nós somos cristocêntricos. Tá. Mas aí você vai falar assim: pastor, mas aí não deu muito para pegar os falsos profetas. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é Deus. Vamos lá.